Eu não tive, nos últimos 2 finais de semana de manhã, né, a aula inaugural do nosso curso, com o Marcos, e depois tivemos o Carnaval, uma aula que se intercalou. E depois, assistindo a aula que o Marcos deu, ele falou para mim que estava nervoso na aula e não percebi isso pelo vídeo. Talvez quem esteve aqui tenha percebido alguma coisa, mas eu não percebi, achei a aula sensacional. Uma coisa que me marcou assim, na aula que o Marcos deu, foi quando ele falou de Enoque, que Enoque andou com Deus intensamente. E esse era o fim. Enoque não andou com Deus para conseguir nada. Tudo que ele queria era só andar com Deus. Esse era o fim dele. Eu achei interessante esse raciocínio, porque o que o Marcos falou é verdade. Às vezes a gente anda com Deus pensando que Deus é um meio de conseguirmos alguma coisa. Emprego, carro, casa, sei lá, relacionamento. E a palavra de Deus lá em Gênesis, quando fala que Enoque andava com Deus, andou com Deus, reflete que é essa forma que nós deveríamos andar com Deus. Simplesmente querer estar com Ele, independente de onde vai dar. Onde que vai dar esse caminho? Não importa. Se eu estou andando com Deus, eu só quero saber se Ele está do meu lado. Lá para frente, não importa. E pensando, refletindo, né, o Senhor me fez ter algumas analogias do texto que a gente está estudando aqui, de Hebreus 11. E hoje a gente vai falar de um descendente de Enoque, né? A gente vai falar de Noé. Mas antes de falar de Noé, como é a lição de casa, né, Marcos? E essa é a nossa obrigação. Eu queria que todos abrissem em Hebreus 11. E vamos ler os versículos 1 e 2. E eu queria que vocês lessem em uníssono. Hebreus 11, versos 1 e 2. Eu começo e depois quero ouvir a voz de todos, hein? Ora, a fé... Até o 2. A fé é a firme certeza, é a firme convicção de coisas que a gente não vê. Em outro trecho da Bíblia, Deus vai falar que você só pode ter fé mesmo se você não vê. Porque se você está vendo, entendeu? Você não espera mais nada. E fui eu? Essa é a definição de fé. E é isso que a gente vai guardar como principal de todo o curso. Versículo 1. A fé é essa firmeza. Eu não estou vendo, eu não sei o que está acontecendo à minha volta, eu não enxergo tudo. Mas eu sou firme, porque eu sei o Deus que eu creio. Eu conheço, eu tenho um relacionamento com Ele. Esse é o verso 1. E o 2 é o que a gente vai estudar, né? Os antigos, por terem fé, tiveram êxito nas suas empreitadas. E hoje a gente vai falar de um dos antigos. Mas antes, você pode ler o Hebreus 11, 3 para mim?
Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O texto que compõe o capítulo 11 de Hebreus, ele vai falar dos antigos. Mas esse verso 3 aí, não fala dos antigos. Ele fala, pela fé, temos, sabemos, nós, que o universo foi formado pelo Deus Criador. E me parece ser bem de propósito isso. Porque se você não crê que existe um Deus e que este Deus criou tudo que você está vendo aqui, ruiu-se o pilar da fé. Ruiu-se. Ah, eu creio sim que Abraão, tenho fé, não vi, mas eu tenho fé, né? Que Abraão é meu irmão em Cristo, tal, mas veja bem, essa história de que Deus criou o mundo ruiu. Porque se você não crê que um Deus vivo é poderoso o suficiente para, pela sua palavra, fazer tudo o que você vê, do nada existir, pode ter certeza de que a sua salvação foi colocada em xeque. Se você não crê que este Deus é poderoso para, pela sua palavra, criar do nada tudo que existe, como é que você vai ter certeza de que Ele vai resgatar a sua alma de onde ela devia estar? Então é melhor não crer. Se você não crê no poder infinito e imensurável desse Deus que a gente vai falar aqui, não crê em nada. Queria que o próximo, a gente vai ler alguns textos aqui. Alguns deles vão pegar um trecho grande. Então, assim, nós vamos ter que ter dinâmica, senão não termina a aula. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Divinamente instruído, aparelhou, essa palavra é interessante, né? Aparelhou uma arca, condenou o mundo e se tornou herdeiro da fé, da justiça que é pela fé. Tudo isso, Noé fez sem que precisasse pregar um prego na arca. O texto não diz que pela construção da arca, ou pelos alicerces da arca, ou porque a arca flutuou. O texto diz que é pela fé. Olha o poder dessa atitude quando você resolve som. Olha o poder disso. Um homem, pela fé, foi divinamente instruído, aparelhou uma arca, a gente vai ver como é que foi aparelhado isso daí, não foi uma coisa simplesinha não para um homem fazer, condenou o mundo
e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. É esse senhor aí que a gente vai estudar. E é a fé dele que eu quero que vocês conheçam. Vamos lá para Gênesis. Toda a história de Noé, Noé viveu 950 anos. Nós não conhecemos toda a história de Noé. São 950 anos. Mas o que se pode conhecer da história de Noé, o que Deus quis revelar da história de Noé, está entre os capítulos 5 e o capítulo 10 do livro de Gênesis. Eu queria que vocês abrissem lá. Em Gênesis 5. Vamos primeiro falar de algumas coisas a respeito de Noé e depois ver o que a fé dele e como se aplicou a fé desse homem para agradar a Deus. Gênesis 5. Quem está com o microfone aí? Eu queria que lessem o texto do verso... Vamos lá. Verso 26, 27, 28 e 29. Viveu Matusalém depois que gerou Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará das nossas obras e do trabalho das nossas mãos, os quais provêm da terra que o Senhor amaldiçoou. Primeira coisa que você vê aí é que Matusalém viveu bastante. Deus tinha uma forma de lidar com o homem na época de Noé. Esse era o contexto em que Noé vivia. E Noé ganhou um nome porque ele seria o alívio. Nesta terra que Deus abençoou. É assim que está? Como é que era a terra que Noé vivia? Amaldiçoada. Só para vocês pensarem. Depois de Noé, mudou alguma coisa? Quando você estiver no mundo, andando, você não pertence a ele, porque você não é amaldiçoado. Mas saiba que você está em território inimigo. E você precisa fazer diferença no território inimigo. Não mudou nada. A terra continua amaldiçoada. Tá boa a vida por enquanto para Noé, né? Vamos lá. Verso 32 do capítulo 5 de Gênesis. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cam e Jafé. Esse texto da Bíblia diz que Noé, quando tinha 500 anos, já tinha os seus 3 filhos. É muito... Se a gente pegar a literalidade daqui, a gente fala assim, ele fez 500 anos, teve 3 filhos. Mas não é isso. Quando Noé tinha 500 anos, ele já tinha os seus 3 filhos. Que idade eles tinham? Não sei. Eu sei que eles já existiam. Tá? Então, agora que a gente viu o comecinho, agora eu queria que a gente desse uma navegada entre os versículos. Eu acho que eu preciso de menos retorno aqui. Dá uma navegada aqui entre os capítulos 5 e 6 para descobrir mais coisas a respeito de Noé. Como era Noé? Onde ele vivia? E quem eram os amigos de Noé? Queria que vocês lessem
Gênesis 6, quem tiver com o microfone, do 13... Peraí, não é 13 não, virou minha página aqui. Gênesis 6, do 1 até o 6. Até o 7. Gênesis 6, de 1 a 7. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não entenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Esse era o ambiente aí, ó. Vocês perceberam que, quando Deus, a partir de Noé, Deus olha para a humanidade e fala: esse pessoal está me dando muito trabalho. E eles vivem um montão. É trabalho à beça. Vou limitar. Esses homens terão 120 anos só. Isso é a palavra de Deus. Matusalém, Noé, são coisas que não vão mais acontecer. Porque o gênero humano despertou um pesar no coração de Deus. Deus olhou para a criação, e a palavra diz que ele se arrependeu. Agora imagina quando você... Eu não sou muito bom em construção civil, mas construiu uma parede aqui. Aí eu olho para ela e falo assim: me arrependi. O que eu vou fazer? Eu vou descer a marreta, quebrar e vou fazer outro. Deus teve esse sentimento. Esse foi o sentimento de Deus. Mas vamos continuar lendo o que diz a respeito da atitude de Deus a partir do verso 8. Pode continuar a ler. Ô Marcelo, deixa eu só fazer uma pergunta em relação a isso aí. Claro. A palavra arrependeu aqui, Uhum. eu acho que ela não está bem colocada, porque Deus não é homem de se arrepender do que faz, Uhum. nem mente. Uhum. E eu acho que era bom, não sei se você tem isso na manga já para falar. A gente vai falar disso, né? Então tá bom. Mas o que a gente vai falar é que é assim. Ao longo da aula vocês vão entender. Deus tem um plano. Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você entende que Deus tem um plano. E esse plano está feito. Só até aqui. A gente continua. Tá bom? Vamos lá. Gênesis 6, 8 e 9. 8, 9 e 10. Vamos lá. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Agora me fala, olha as perguntas que tem aqui. Como ele era? Está dizendo que aí ele era íntegro, certo? Onde ele vivia? Vivia numa terra amaldiçoada e condenada. Agora, quem eram seus amigos?
Pode falar alto. A Bíblia não fala de outro amigo de Noé, a não ser Deus. E eu vejo muitas pessoas achando que contar gente no Facebook vai fazer diferença na sua vida. Sabe o que faz diferença na vida da pessoa? Um único amigo. Só ele. A Bíblia não fala de nenhum outro amigo de Noé. Mas a gente sabe que ele andava com Deus, como Enoque andou. E essa era a amizade que fazia diferença na vida de Noé. Numa terra corrompida, amaldiçoada e condenada. Uma amizade, um amigo. É o que precisa. Não precisa de mais nada. Dá uma puladinha aí, né? A gente está sabendo quem ele era, né? E sendo amigo de Deus, Deus procura Noé e dá algumas instruções. Vamos ler do 11 até o 18. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Desse modo a farás, de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Noé, vem cá. Material, a estrutura interna, a estrutura externa e as dimensões. Está tudo aqui. É isso que você vai fazer. É essa obra que eu quero que você faça. Eu não sei o que Deus tem falado ao seu coração quando você fala para Ele, se você ora sinceramente, Senhor, eu quero te servir. Não sei o que Ele tem falado para você. Mas eu sei que se você colocar esse propósito no seu coração, Ele vai te dar todas as instruções daquilo que Ele quer que você faça. Noé era amigo de Deus. Por isso ele tinha esse acesso. Ele recebeu as instruções. E é agora que a gente começa a estudar fé. Por quê? Nos 950 anos de Noé, e agora, que ele está mais ou menos com uns 500, a gente não tem muita informação dele. A gente tem informação de que ele era amigo de Deus e que vivia num lugar terrível. Mas quais foram os atos de fé de Noé? Vamos estudar. Quer construir uma arca, gente? Aí, ó. Um cara aí que construiu. Ele é cristão. Tá? Ele é um holandês, Johan Hausen, não sei pronunciar o nome dele. E ele construiu uma arca. Demorou 2 anos para construir essa arca aí. Olha que bonitona, gigante. E ele abre essa arca para visitação, ele quer fazer um zoológico. A ideia dele é que isso gere fundos, né? E que ele consiga
aparelhar melhor, construir um zoológico e tal, mas testemunhar de que é possível. A arca não é uma lenda. Deus deu instrução, Noé construiu e aquela arca flutuou salvando a sua família. 2 anos e ele não fez sozinho, não. Pôs gente para trabalhar. Ele montou uma equipe, uma organização. Demorou 2 anos. A gente sabe que o máximo que Noé teve de ajuda para construir a arca foram seus 3 filhos. O máximo. Teve mais que isso. E a gente não sabe quanto esses filhos ajudaram. A Bíblia não fala. Mas a gente vai ver quanto tempo, mais ou menos, Noé demorou para fazer. E aí, eu quero perguntar para vocês se vocês enxergaram esse tamanho de fé, essa atitude de fé de Noé. Depois, com quanto tempo ele entrou na arca, vocês vão pensar assim, eu teria esse tempo todo de fé? Vamos lá, gente. Só um detalhe. Vocês gostaram da arca? Ela tem metade do tamanho da arca de Noé. Contigo. Pode falar, Marco. Isso é fé. A gente vai falar disso. Contigo, porém. Não é isso que fala no verso 18? Contigo, porém. Padoá, Deus tem um plano. Você não vai pegar Deus de calça curta. Nunca. Agora a Pavel fez um negócio que eu não esperava. Para Deus? Deus tem um plano. E a gente vai falar um pouquinho mais lá para frente desse plano. Contigo, porém. Encosta no seu banco aí, ó. Aperta ele. É real? É real? Encosta na pessoa que está do lado. É real? Você sabe por que você conseguiu tocar nessas coisas aqui, ó? Porque um dia Deus disse, contigo, porém, esse povo é todo corrupto. Este povo não merece viver. Contigo, porém, eu tenho um plano. Contigo, porém. E a gente costuma brincar, nós que damos aulas aqui, né? E eu já ouvi isso de vários professores, e não tem como não concordar. Sempre tem um mas, porém, contudo. Deus nunca é pego de calça curta. Nunca. Sempre há um mas. Apesar de nós, apesar do mundo, Deus está no controle disso aqui. Você pode até achar que tem coisa acontecendo, que Deus não está vendo, Deus não está controlando, mas Ele controla cada segundo desse planeta. Esse é o Deus que eu creio. Contigo, porém, é por isso que você conseguiu tocar no seu irmão do lado, viu? Porque Deus tinha um plano para que hoje você estivesse aqui. Onde começou? Vamos lá para... A partir do 6:19, a gente vai ler até o 7:5. Então, vou fazer assim, para não explorar ninguém. Quem está com o microfone, lê do 19 até o final do verso 6. Tá? E aí passa para a próxima pessoa que leu. Tá bom?
Pode ler. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram... Tá certo, né? 19. 6:19. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os que conservares vivos contigo, das aves segundo a sua espécie, do gado segundo a sua espécie, de todo o réptil da terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta contigo, ser-te-á para alimentar, a ti e a eles. Assim fez Moisés constantemente a tudo que Deus lhe ordenara. 7:1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a fêmea, mas dos animais imundos 1 par, o macho e a fêmea. Também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. 600 anos. Próximo aos 500, ele recebeu a instrução de Deus. Com 600 anos, ele terminou. É difícil ter fé de que o Senhor vai atender a sua oração amanhã? É difícil, né? É difícil ter fé de que aquele seu problema vai ser solucionado semana que vem? É difícil, né? Por que, Senhor? Semana que vem? Eu estou em casa sem cadeira para sentar. Quero que Jesus resolva sair amanhã. $90 anos. Mais ou menos. Essa é a fé de Noé. É por isso que, quando em Hebreus cita Noé, é para falar assim: Marcelo, deixa de ser ansioso. Porque Noé não esperou, não. Ele trabalhou 90 anos para ver a obra feita. É por isso que Noé está lá em Hebreus, para falar para mim que eu vou ficar sem cadeira o tempo que precisar. Porque Deus quer que seja assim. Glória a Deus que Noé teve todo esse esforço para eu poder olhar e falar assim: Senhor, eu aguento mais um tempinho sem cadeira, viu? Fica tranquilo. Tá? Quando o Senhor estiver preparado, tá ótimo. Se for 90 anos e 1 dia, eu posso chegar lá em Noé e falar assim: ó, Noé, tem um negócio que preciso te contar aqui, viu? Mesmo assim, eu teria esperado, né? O duro seria eu ter que construir uma cadeira. Acho que demoraria uns 92 anos para eu construir uma cadeira. Sabe? Mas é aí que você começa a ver por que esse homem está colocado ali, ó, em Hebreus 11. Porque é fácil para a gente olhar e falar assim: ah, Noé, o que construiu a arca e que pôs os animaizinhos, né? 300 côvados, 50 côvados, 30 côvados. É isso daí. Me acha o texto aí, ó, que Noé fala assim: Senhor, o senhor tem certeza? Ó, pensa bem. Vou eu, o Sem, que é o Jafé, tem a minha esposa e a esposa deles. Se eu for fazer um quarto para cada um, uns 20 metros quadrados, aí vou ter que
Cadê esse texto aí? Onde que está? Me mostra onde que Noé falou assim, Senhor, ó, o senhor errou um pouquinho nos cálculos aqui. Vem cá, senta aqui que eu vou fazer umas contas. Onde está? Cadê o questionamento dele? Mas um detalhe, né? Para um negócio que eles nunca tinham visto. Junta a comida aí, Noé, que você vai precisar. Não é isso que o texto fala? Lá em Gênesis 6, ajunta a comida. Vos será para mantimento e para o mantimento dos animais. Bom, Senhor, então, me fala quanto de comida eu tenho que juntar. Onde está esse versículo? Noé juntou e olhou para aquela comida assim, ó, e falou assim, vai dar. Vai dar. Se tivesse passado um dia e a água tivesse baixado, tinha dado. Se tivesse passado milhões de anos para a água baixar, tinha dado. Porque Noé tinha fé nisso. Ele não perguntou, bom, tá bom aí, Senhor? Quer que eu vá lá colher mais umas frutas? Juntou, colocou no celeiro. E vai dar. E sempre dá. Porque o Senhor tem um plano. Deus tem um plano e você não vai pegar Deus de calça curta. Quanto tinha de comida lá? O suficiente. Ponto. E Noé nem sabia disso, mas ele cria, ele tinha fé. Isso que eu ajuntei vai ser suficiente para sustentar todos esses animais e a minha família. Ponto. Fecha a arca e vamos. Olha para a sua despensa e fala assim, Senhor Jesus, eu te agradeço porque isso aqui é o suficiente. E o que não for suficiente, eu quero que o Senhor me mostre, porque eu vou dar. Eu quero só o suficiente. O Senhor sabe quanto é. Vai lá, Noé. Os animais virão até ti. São 7 pares de animais limpos e aves e 2 pares de animais imundos. Por quê? De onde você chegou a esse número 7? Fala para mim, Senhor, eu quero entender. São 7 de animais limpos e aves e 2 de animais imundos. Me explica aí. Quantos animais vão dar no total? Porque eu preciso calcular, Senhor, o peso de cada um. Afinal de contas, estou construindo uma arca. Essa coisa tem que flutuar. Né? Imagina, vou ter 7 pares de elefante no negócio lá. Não é melhor a gente fazer assim, ó? Do elefante, eu pego só 3. E aí eu compenso com o jacaré. Cadê o versículo? Só tem um versículo ali, ó, no final, que fala: Noé fez tudo conforme Deus ordenara. Eu não achei nas instruções da construção até o fechamento da arca um único versículo em que é uma palavra de Noé. E Noé disse a Deus: Senhor, acho melhor fazer diferente. Agora pega suas orações e seus pensamentos recentes. Pega a minha e a sua vida e olha quantas vezes a gente olha e fala assim: eu sei. O Senhor está no controle. Mas olha pelo meu ponto de vista. Não seria melhor
o seu ponto de vista, o meu ponto de vista, para contrapor o ponto de vista de um Deus que fez tudo existir do nada pelo poder da sua palavra? Como? Como? Como duvidar? Noé sabia disso e ficou calado, construiu e fez tudo do jeito que tinha que ter feito. Como duvidar desse Deus? Pela fé, cremos que um Deus único fez tudo existir do nada. Uma palavra, vou duvidar do quê? E se eu não creio nessa verdade, tudo ruim. Queria que a gente lesse Gênesis 7, versículo 6. A gente já leu, né? Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Agora vamos lá para 2 Pedro 2:5. Pode ler? Pode ler. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. O mundo dos ímpios foi destruído e Noé foi preservado. O pregador da justiça. Agora, temos um problema. Eu acabei de falar que eu não vi nenhuma palavra de Noé. Ele entrou na arca. Quem que tinha para ele conversar? A família dele e os animais. Mais ninguém. Certo? O que aconteceu com quem ficou fora da arca? Morreu. Morreu. Estava fora da arca, morreu. Se ele não pregou, se ele não falou, eu não vi as palavras de Noé. Você pode ler o texto. Se eu não vi ele falar nada, quando tinha gente na terra, agora ele entrou numa arca e ficou só sua família. E o Senhor fala que ele é o pregador da justiça. Por quê? Pode falar? Vocês já ouviram a frase de que aquilo que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir aquilo que você diz? Nosso irmão Noé construiu um monumento de 150 metros. Quietinho, calado. Foram 150 metros. Eram 22 metros. Eram 15 metros de altura, que dá a proporção de 10:1. Que, se a gente pesquisar e perguntar para os engenheiros navais, eles vão falar assim, que a proporção de 10:1 é a ideal para que um navio, a arca não era um navio, mas para que um navio suporte as pressões da água. Engenheiro naval para quê? Noé tinha Deus, falou assim, é 10:1. É 10:1, não é? Ele construiu esse monumento, era gigante. E aí veio o que o Marcos falava. Imagina o pessoal passando e falava, amigão, você está pensando na família grande, hein? Isso aí é para você morar? Não. Isso é para salvação. A arca de Noé é chamada de a arca da salvação. Isso é para salvação. E salvação, eu só conheço uma. Yeshua. Só uma. Então, ele falava em hebraico, isso é Yeshua. Por isso, Noé é chamado pregador da justiça. Sem precisar
ir para uma praça, que é lícito, sem precisar vir aqui em cima, que é lícito, mas pelas suas atitudes, pelo seu viver, pela sua obra. Noé pregou 90 anos para aquele povo. Por isso que ele é chamado pregador da justiça. Vamos lá? Voltar para Gênesis. Quem está com o microfone? Gênesis 8. Bom, só para a gente deu uma estendida, o que aconteceu foi o seguinte. Passou-se um tempo, a gente vai ver quanto tempo é. Noé ficou lá com a sua família e todos os seres que ficaram fora da arca foram destruídos. Vamos lá ver o que está falando em Gênesis 8, de 13 a 16. Sucedeu que no primeiro dia do mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca e contigo, tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Quantos anos? 601. Com 600 ele entrou na arca. Com 601 a água começou a baixar e foi aí que Deus falou: agora você pode sair. 1 ano. Alguém lê para mim Mateus 6:25. Quem achou pode ler. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Você já esteve numa situação de que tudo que você podia fazer, todos os seus esforços, não redundaram em benefício, não redundaram em solução, não redundaram em progresso? Você já tentou por você mesmo resolver uma situação, e o Jonathan deu uma aula aqui para a gente, falando que essa é a vontade do ser humano, quero resolver. Tendo se esforçado e quebrado a cara, a fé de Noé nos ensina que eu posso ficar, não é navegando. Noé não ficou navegando. Noé não tinha um único ato que pudesse fazer que controlasse a direção daquela embarcação. Nada que Noé podia fazer ia levar aquela embarcação para um caminho melhor ou pior. Noé nem sequer via para onde ele estava indo. Enquanto a água está subindo e a minha embarcação está flutuando, está cheio de montanha, está cheio de árvore, pode ser que tenha um declive. 1 ano. 1 ano sem ter controle de nada da direção que a vida dele ia. E Mateus fala: por que vocês estão ansiosos aí? Por quê? Vocês conseguem ficar 1 dia na dependência total de Deus? Vocês têm fé? Marcelo, você tem fé o suficiente para colocar a sua mão, a sua vida na mão de Deus 1 dia? Só 1 dia.
acordar e falar: Senhor, hoje eu quero que o Senhor faça. Eu não. Um dia. Você tem fé, Marcela, para isso? Tem dias que sim, tem dias que não. Mas Noé colocou a sua vida na mão de Deus durante toda a sua existência. E provou durante 1 ano que ele ficou ali, ó, esperando. Quando o Senhor quiser, eu vou sair. Enquanto Ele não quiser, eu vou ficar. E Ele vai me levar para onde Ele quiser. Eu vou tentar fazer exercícios de 1 dia. Pode falar. Tem microfone? E daí é onde a gente tira a lição de quando a gente deixa Deus ser o Senhor das nossas vidas. Porque foi isso que você acaba de falar, que Noé deixou Deus ser o Senhor o tempo todo de nossas vidas. E quando a gente fica impaciente, querendo tomar as atitudes, falar, Deus não está fazendo nada, espera aí. Eu não sei qual é a pessoa que faz por conta e dá certo. Porque até na Bíblia, se você vê alguns trechos, igual Saul, quando ele quis tomar atitude na batalha, que ele foi consultar, né, adivinha, foi errado. Sim. Quando você quer consultar, não, peraí, eu vou fazer. Gente, a gente só quebra a cara. Nunca deixamos Deus falar literalmente com a gente e se entregar para Ele, falar, Senhor, o Senhor é o dono da minha vida. O Senhor é o dono de tudo, então fale. E realmente é muito lindo, porque Noé deixou o tempo todo, e o tempo todo ele foi muito abençoado, e além disso, você vê que nada deu errado nesses anos todos na história de Noé, né? Assim, ó, deu errado isso, porque Noé, porque você falou, Senhor, e aí? 7 elefantes? Não, isso não vai subir. Não. Se Deus falou, então deixa. Deixa Deus agir e deixa Deus ser o Senhor de nossas vidas. Amém. 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 Vamos lá. Vocês leram lá comigo que Hebreus fala que a fé de Noé condenou o mundo? Está escrito isso lá? Vai lá, em Hebreus 11, 7. Está escrito isso lá? Está escrito? Sim. A fé de Noé condenou o mundo. O resultado prático disso, a gente viu acontecer, né? Eles entraram na arca, quem ficou fora, morreu. Agora, a Bíblia faz questão de deixar isso daí explícito no texto de Hebreus, para mostrar que Deus estava no controle. Quando Deus olha e vê uma geração totalmente corrompida, qual é o sentimento dele? Vou acabar com isso. E lá em Gênesis 6, 18, fala, porém, contigo farei a minha aliança. E agora pensa num raciocínio totalmente ilógico para nós que cremos em Deus. Se Noé não fosse quem era, e que se Deus olhasse para aquele mundo e dissesse, não há uma pessoa aqui que mereça a minha misericórdia. A gente estava em Gênesis 6. Dava para escrever Gênesis 7? Dava para escrever o livro de Gênesis? Dava para escrever até Apocalipse? Dava para você e eu estarmos sentados nesse banco aqui, sabendo que Deus está no controle? Dava para fazer isso? Se não fosse pela fé de Noé? Mas Deus já sabia. E por isso que essa fé
apesar de ter condenado o mundo, é motivo de júbilo para você e para mim, porque se nós estamos aqui conversando e sentados, uns olhando para os outros e louvando a Deus, é porque Noé teve fé. E essa fé foi suficiente para condenar toda uma geração, mas para possibilitar que eu e você tivéssemos salvação. Glória a Deus, Senhor, porque o Senhor colocou no coração de Noé a fé que eu precisava para ser salvo. Porque se não fosse por isso, eu não teria a mínima chance. Nenhuma chance. Vamos voltar para Gênesis? Gênesis 8, 20 e 21. Quem achou? Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo o vivente, como fiz. Quantos pares de animais limpos entraram? 7 de cada. Noé questionou? Não questionou. É 7? Vão entrar 7. O Senhor mandou 7? Porque a Bíblia fala que os animais viriam até ele. Vieram 7. Entrem 7. O que aconteceu com todo o resto que ficou fora? A gente já viu. Morreu. Agora, Noé pega desses animais e sacrifica ao Senhor. Agora, pensa nas nossas aulas de economia. A gente já não questionou, o Noé já não questionou por que 7. Agora, pensa nas nossas aulas de economia. Economia é a ciência que estuda as necessidades ilimitadas versus os recursos escassos. Senhor Jesus, melhor, Deus, o Senhor deixou só 7 pares desse bichinho. Então, eu sei que o Senhor é digno de ser louvado. Mas eu vou deixar esses bichinhos viver. Porque é a partir deles que eu vou povoar a terra. E assim, meus recursos que já são escassos não se tornam menos escassos. Pode ser assim, Deus? Essa é a minha aula de economia. Eu teria provavelmente esse diálogo. Ó, sobrou só um pouquinho de bicho aqui. Ó. Morreu um monte. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar eles se procriarem. Quando tiver uma população razoável, eu vou oferecer esse sacrifício aí para o Senhor. Pode ser? Fé. Quando você tem fé, você oferece tudo que você tem para Deus. Tudo. Você não precisa guardar nada para você. E você não precisa... E isso quem está falando é Marcelo Venâncio Marcondes, meu RG, meu CPF, meu telefone estão disponíveis ali. Quando você tem fé e você tem Deus, você pode dar tudo, porque você não precisa de mais nada. Noé olhou para aqueles animais e falou assim, esse Deus é digno, e eu vou dar o que eu tiver para ele. E o futuro? E como vai povoar? Deus sabe. Eu sei que Deus tem um plano. 9, de 9 a 15. A gente já está terminando, irmãos. Eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos, que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco,
para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens, o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Irmão, você... Pode ler o 15. Então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Eu quero mesmo que ninguém aqui, ninguém, acredite em nada do que eu falei. Não acredite em nada do que eu falei. Mas leia a Bíblia e peça que o Senhor te instrua. E quando você tiver essa instrução, você vai ler esse verso 14 e 15, que vai mostrar que o Senhor deixou um sinal no céu, para que você saiba que Noé não é fábula. Não pode ser fábula. Eu creio num Deus que criou tudo do zero, do nada. Você acha que eu não creio que Ele é poderoso para fazer uma família, habitar uma arca e passar um ano lá dentro e depois, a partir disso, ser feito tudo de novo? Ele fez do nada. Como é que Ele não vai fazer de uma família? Eu creio nesse Deus. Mas você não precisa acreditar em mim. Olha para o céu quando você vê um arco-íris. E fala, aqui tem um Deus tomando conta de tudo. Desde Noé. E Ele deixou esse sinal para que eu não me esqueça. Ele cuida de mim. Ele tem um plano. E eu sei disso. Para terminar, irmãos. Noé foi herdeiro da justiça que vem pela fé. Alguém abre para mim em Gênesis 3,15. Gênesis 3,15. E leia, por favor. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. E este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Sabe o que é isso aí? Um homem caído, pecador, sem solução. Acabou. Eu pequei contra um Deus eterno. Ele me disse, você pode fazer o que você quiser, mas isso você não faz. Eu fui lá e fiz. Justo a única coisa que Deus tinha dito para eu não fazer, eu fui lá e fiz. Meu pecado é eterno contra um Deus eterno. Que miserável a minha situação. E aí vem Gênesis 3,15. Calma. Eu tenho um plano. Virá um descendente. E esse descendente solucionará o problema de todo mundo. Calma. Eu tenho um plano. O plano de Deus, da justiça para o pecado do homem, está no sacrifício de Jesus. Desde Gênesis. E Noé entrou na arca, sabendo que o meu Salvador vem. Está tudo resolvido. Eu creio, eu sou herdeiro da promessa que Deus fez para Adão. E você também é herdeiro da promessa que Deus fez para Adão. Noé sabia disso. E foi um único homem que trouxe essa herança para mim e para você. Glórias a Deus pela obra de Deus na vida de Noé, que nos possibilitou fisicamente poder ter essa aula. Não digo nem o que a gente aprendeu aqui, mas não fosse pela fé de um homem, na promessa que Deus havia
dado ao seu ancestral, nada disso valeria a pena. Glórias a Deus, irmãos. Alguém quer orar?